O ser humano, né, ele tem buscado saber do futuro, né? Isso é de muitos anos. Aqui tá quente, pessoal, aqui no Nordeste. Mas voltando para cá, pessoal, o ser humano ele vem procurando saber do futuro há muitos anos atrás, né? Há muitos anos atrás, há uns anos atrás, na minha época de adolescência, as meninas em particular, né, tinham o horóscopo, procuravam muito o horóscopo nas suas revistinhas, né? Acabou, graças a Deus acabou isso aí. Esse mito o pessoal não está usando mais, João, mas a revista é bem famosinha, as meninas, os signos, né, para saber do seu futuro. Mas até hoje em dia tem gente que procura pessoas que se dizem saber do futuro, né? Até aqui mesmo na cidade, no centro aqui na capital aqui de Alagoas, Maceió, é comum você ver ciganos, né? Que eles dizem que tem a capacidade de ler sua mão e saber do seu futuro. É, é, eles dizem que tem essa capacidade, né? É comum, eles dizem, os ciganos, eles dizem que conseguem ler nossas mãos e saber do nosso futuro, né? Mas sabemos que tudo isso aí é mito, né? Ou seja, é mentira. Porque só quem sabe do futuro é Deus, né? E Jesus, ele... E a Bíblia fala, pessoal, do futuro. Você quer saber do futuro? Lê a Bíblia. O próprio Deus, ele fala do futuro. Jesus Cristo, o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Deus Salvador, né? Que veio aqui e morreu por nós. Ele deixou isso há mais de 2000 anos atrás. Ele falou, está acontecendo hoje, né? Ele falou e está se cumprindo hoje as profecias que o próprio Deus falou, o próprio Jesus Cristo. Veja só o que ele disse aqui, ó. Aqui, vamos começar por Marcos, capítulo 13, versículo 23, diz assim, o próprio Jesus, Marcos capítulo 13, e versículo 23, Marcos 13, 23, diz assim, mas vós vede que és que de antemão vos tenho dito tudo. Jesus, ele falou para os apóstolos e também está falando para nós, isso mais de 2000 anos atrás, isso foi no Sermão da Montanha. O que foi que ele falou do futuro, pessoal? Vamos ver também São Marcos, né? Os sinais do fim dos tempos. Não ofenda, mas quando estiver próximo, os sinais do fim dos tempos. Está aqui, ó, São Marcos capítulo 13, novamente, né? E assentado ele no monte, capítulo 13, a partir do versículo a partir do versículo 3, diz assim, ó, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá todas essas coisas, todas elas se estiverem para se cumprir. E Jesus respondeu, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirem de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, e será o princípio das dores. Aqui, pessoal, os sinais, né? Vamos por partes. O Jesus falando do fim dos tempos, aí os seus discípulos, né, seus apóstolos, que está escrito aqui, Pedro, Tiago, João e André, fizeram a pergunta, que sinais, diga quando vai ter os sinais, né? Ele perguntando os sinais, quando vai acontecer isso, e Jesus falou alguns sinais. Quando ouvires, diz aqui, o versículo 6, diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, ou seja, haveriam muitos falsos cristos, né?
Aqui no Brasil mesmo tem um, no Paraná, na capital do Paraná, em Curitiba, na cidade de Curitiba, onde eu morei lá há uns anos. É bastante conhecido, foi até pro programa do Ratinho, né? Um homem que se diz ser o Cristo, o nome dele é R. Christ, né? E ele não tem discípulos, é discípulas. Mas um cumprimento bíblico, né? Em outros países também tem pessoas que se dizem ser o Cristo, né? Isso tudo é cumprimento bíblico, meu amigo. Isso é o futuro acontecendo agora, o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. É mais uma razão para você crer em Jesus Cristo, né? Que o fim está próximo. Tudo se cumprindo, meu amigo, minha amiga. Tudo se cumprindo. Um dos sinais seriam falsos cristos, né? Certa vez esse R. Cristo, ele foi pro programa do Danilo Gentili no SBT. Aí Danilo disse que queria vinho, perguntou se ele tomava vinho. Ele disse que tomava. Aí pegou um copo d'água e encheu. Ele pegou um copo d'água e encheu lá. Aí, esse eu acho que é. Aí ele ficou olhando assim. Ele perguntou, ele disse, e aí? Aí o que o Danilo mostrou que ele é um mentiroso, mandou ele transformar água em vinho. E ele não transformou, né? Ah, pois é, meus amigos, um dos sinais é isso aí, que haveriam vários cristos. Isso se cumpriu até no Brasil, ó. Tem um falso Cristo aqui no Brasil, lá em Curitiba, no Paraná. Na capital do Paraná, Curitiba, há um falso Cristo que tem por nome Henrique Cristo, né? Houve vários debates dele também com o Padre Quevedo, você pode encontrar na internet. Outros sinais, pessoal, que está no versículo 7, que foram falados pelo próprio Jesus, pelo saído da boca do próprio Deus, Jesus Cristo, diz assim, ó: e quando ouvires de guerras, de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Não é isso que a gente está vendo hoje, em pleno século XXI, no final, estamos no final de 2024, né? Estamos em dezembro, estamos em 2024. Estamos em 2024, meu amigo, em dezembro, e está se cumprindo como a guerra da Ucrânia, que não acabou ainda, e a mais recente, mundialmente vista pelo mundo inteiro, a guerra de Israel, né, contra os terroristas do Hamas. Um dos sinais, guerras, rumores de guerras. É o que a gente vê, o rumor de guerra entre a Rússia e a Europa, né, e os Estados Unidos, né? Mas se cumprindo agora em nossos dias, né? Rumores de guerra, só os rumores que a guerra está acontecendo entre a Rússia e a Europa, a Rússia contra os Estados Unidos, né? Tudo se cumprindo, meu amigo, minha amiga. É cumprimento bíblico das profecias faladas pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Cristo. Mais um cumprimento bíblico, né? Deus é tão bom que avisa, como na época de Noé. Noé pregou para o povo, mas infelizmente ninguém ouviu, né? Graças a Deus que a família dele se converteu, né? Acreditou e foi salva, Noé e sua família, né? E o casal dos animais. Então, meu amigo e minha amiga, tá tudo se cumprindo, né? Pro final dos tempos, né? Do futuro. Você quer saber do futuro? Lê a Bíblia. A Bíblia vai te falar a verdade sobre o futuro, né? A Bíblia vai te falar sobre o futuro. Não só realmente a Bíblia ela sabe do futuro, né? Porque é uma palavra inspirada por Deus, né? Só a Bíblia ela fala do futuro de uma maneira verdadeira, né? De uma maneira clara e verdadeira. A Bíblia realmente é a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga. Está tudo se cumprindo hoje, né? Quando a gente vê, recapitulando, falsos cristos, né? Guerras, rumores de guerras, onde também está escrito terremotos, né? Aqui mesmo em Alagoas teve um terremoto, o povo saiu das casas. Um pequeno terremoto teve aqui, que não é comum aqui no Nordeste. Teve terremotos aqui, é mais um cumprimento bíblico. Terremotos, fome, gente, você vê muita gente passando fome até aqui no Nordeste, no Brasil, na África, né?
tudo se cumprindo, meu amigo, minha amiga. Por fim dos tempos. Isso que serve primeiramente para mim. Devemos buscar a Deus enquanto é tempo, que está tudo se encaixando, meu amigo. Tecnologia. Outra coisa também é epidemias, né? Que nem o coronavírus. O coronavírus, quem lê a Bíblia, eu mesmo vejo um cumprimento bíblico, que é uma epidemia mundial, né? E a Bíblia diz aqui, no final do tempo ia ter epidemias, e que o coronavírus foi uma epidemia cumprida, que foi descrita há mais de 2000 anos atrás por Jesus Cristo, né? Que ia ter epidemias, né? Que você nunca viu fechar o mundo inteiro por causa de um vírus, né? O coronavírus é um cumprimento bíblico. Foi proferida pelo próprio Cristo, né? Há mais de 2000 anos atrás, que lá está escrito que iriam ter, além dos terremotos, epidemias, né? E o que devemos fazer? Devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscarmos a Deus, né? Porque está tudo se cumprindo, meu amigo. Maremoto também está escrito na Bíblia, como teve o tsunami lá no Japão, visto pelo mundo inteiro, está na Bíblia há mais de 2000 anos atrás. Outro cumprimento bíblico, maremotos. Então isso é, meu amigo, você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Isso vai ajudar a espalhar a palavra de Deus, vamos fazer uma parceria. Então você toca aí, então não me inscreva, se você tocou assim, está inscrito. Um abraço, Deus abençoe.